Você acorda hoje de manhã e sente que algo mudou. Não é a cama, não é o sol entrando pela janela. É você. Algo dentro de você está diferente, mais pesado. Como se uma parte sua tivesse ido embora enquanto você dormia. Você olha para o espelho e tenta se reconhecer. Mas lá no fundo você sabe exatamente o que aconteceu. Você assinou e agora não tem como voltar atrás. 3 meses atrás, você não tinha nada. Conta no vermelho. Aluguel atrasado. Você acordava toda manhã com aquela sensação de aperto no peito. Sabe qual é? Aquela que não é fome, não é sono, é desespero. Você via as pessoas ao redor crescendo, comprando carro, viajando. E você só existia. Mal. Teve uma noite específica, que você chegou no limite. Você estava sentado no chão do seu quarto, as contas espalhadas na frente, e falou em voz alta, para ninguém. Eu daria qualquer coisa para sair dessa. Qualquer coisa. Alguém ouviu. Isso não é ficção. Existem registros de pessoas que passaram por isso. Robert Johnson. Era 1930, Mississippi. Um músico fracassado, humilhado em público, expulso de shows, chamado de medíocre até por seus próprios ídolos. Uma noite, ele foi até a encruzilhada das rodovias 61 e 49, em Clarksdale, com um violão nas mãos e uma garrafa de uísque. E chamou. Menos de um ano depois, Robert Johnson era considerado o maior guitarrista do blues de todos os tempos. Um talento impossível de explicar. E ele morreu aos 27 anos, em circunstâncias que ninguém até hoje consegue explicar direito. Essa encruzilhada, hoje é patrimônio histórico americano. O lugar existe. A história existe. E voltando para você, naquela noite, depois de horas deitado olhando para o teto, você saiu. Não sabe muito bem por quê. Era quase meia-noite quando você chegou na encruzilhada perto da sua cidade. Aquele cruzamento que todo mundo fala, que as avós avisam para não ir à meia-noite. Você parou ali no meio e esperou. Não demorou muito. Ele não tinha chifre, não tinha pele vermelha. Era uma presença. Um homem elegante, de terno escuro, que surgiu do nada, como se sempre tivesse estado ali. Voz calma, quase gentil. Eu já sabia que você viria, ele disse. E aí ele te fez a proposta. Nos primeiros dias você não acreditou, mas o dinheiro veio. Primeiro uma oportunidade de trabalho inesperada. Depois um investimento que ninguém apostava que ia dar certo. Deu. Depois outro e outro. Em 2 meses você tinha mais dinheiro do que nos últimos 10 anos somados. Você comprou coisas que nunca imaginou ter. Pessoas que te ignoravam passaram a te ligar. Você dormia bem, comia bem, ria e começou a achar que foi tudo coincidência. Que você estava exagerando naquela noite. Que nada de sobrenatural tinha acontecido de verdade. Foi aí que os sinais começaram. Primeiro foi o sono. Você parou de conseguir dormir depois da 1 da manhã. Toda noite, exatamente nesse horário, você acordava e sentia que não estava sozinho no quarto. Depois foram as pessoas. Sua mãe ficou doente do nada. Seu melhor amigo sumiu da sua vida sem motivo aparente. As pessoas que você amava iam se afastando, ou sendo afastadas. E o dinheiro continuava entrando. Como se o acordo fosse assim. Para cada coisa boa que chegava, algo que você amava era levado embora. Você tentou ignorar. Mas aí veio a coisa que você não conseguia mais ignorar. Os sonhos. Toda noite o mesmo sonho. Você está numa sala escura, ele está sentado na sua frente. E toda noite ele sorri e diz a mesma coisa. O prazo está chegando. Você acordava com gosto de metal na boca e passava o dia inteiro com a sensação de que ia acontecer algo ruim. Por que ia? Você tentou de tudo para desfazer. Foi em igreja, rezou, procurou pessoas que entendessem de espiritualidade, de proteção.
Jogou fora tudo que tinha comprado com aquele dinheiro. Mas ninguém que já assinou consegue simplesmente rasgar o contrato. O dinheiro parou de entrar na mesma semana que você tentou se arrepender. As oportunidades fecharam, uma atrás da outra. Você voltou para o ponto zero em questão de semanas. Mas agora era diferente do antes. Antes você era pobre. Agora você estava vazio. Tinha uma diferença entre as duas coisas que você só entendia agora. E os sonhos continuavam. Só que agora ele não sorria mais. Agora ele só olhava. Existe um relato de um homem chamado Marcos, de Bauru, São Paulo. Ele contou que fez isso aos 19 anos. Disse que quem imagina que o demônio tem aparência assustadora está errado. Que nos 3 encontros que ele teve, a presença era elegante, educada, bonita. Que o dinheiro veio, mas que o preço foi tudo que ele tinha de verdadeiro na vida. Ele disse uma coisa que ficou gravada: não caia nesse labirinto sem volta. Robert Johnson deixou isso nas próprias músicas. Na canção Crossroads Blues, ele escreveu: eu fui até a encruzilhada e me ajoelhei. Pedi ao Senhor, tende misericórdia. Acredito na minha pobre alma agora. O pobre Bob está se afundando. Ele morreu aos 27 anos, em circunstâncias que até hoje ninguém explica. E você está aqui, de volta ao espelho, com mais dinheiro do que já teve na vida e mais vazio do que nunca esteve. Você olha para a própria imagem e percebe uma coisa que não tinha percebido antes. Você não se reconhece mais. E lá no fundo, muito no fundo, você sabe que o prazo vai chegar. A única pergunta é: quando? Você fechou os olhos. E quando abriu, o espelho estava vazio.